joy, and peace. That is what I want the world to feel. Vamos reagir e assistir ao trailer de Michael, o filme que estreia no final de abril da Universal. A gente vai comentar muito rapidamente, teremos depois um vídeo explicado, revelando aí alguns segredos que a gente pode ver, alguns easter eggs do trailer também. Mas sem mais delongas, vamos ver aí ao novo trailer da biografia do rei do pop. Brunão, solta! You're confident. You're strong. You're beautiful. You're the greatest of all time. O trailer do trailer parece que é com... Caraca, tá igual. Y'all the winner or you're a loser. Y'all want to work in a steel mill like me for the rest of your days? Jackson 5. Y'all willing to fight for it? Yes, sir. I need to hear you a little louder. Y'all willing to fight for it? Yes, sir. Ready whenever you are, Michael. Quincy Jones. You know what I'm after? You want to be the biggest star in the world? We need to capitalize on Michael's success. Because the Jackson family is the brand. That's our Coca-Cola. And we need to start selling. So I'm planning an international tour. This is just the beginning. I need to think. I told you what to think. I love my family, but I just want to do my own thing. Just have all these ideas in my head. Just gotta get them out. Caramba, tá igual, velho. Not a little boy anymore. Bubbles. I knew you were different the moment you were born. You have a very special life. I believe music can change the world. Spread love, joy, and peace. Eita. That is what I want the world to feel. Magic. Rapaz. Vamos lá. Vamos lá. Seguinte, dá pra gente ver algumas coisas aí que a gente pode comentar muito rapidamente. É um trailer que é muito focado, claro, na carreira do Michael, mas a gente já consegue ver aí um pouco dos conflitos dele, alguns conflitos familiares com Joe Jackson, que é o pai, ou melhor foi, né, o pai de Michael Jackson, falecido em 2018. E aqui tá sendo interpretado pelo Colman Domingo, por sinal a caracterização tá... Véi, tá muito igual. Brunão, se você conseguir botar a imagem do Colman Domingo como o Joe Jackson, na moral, tá absurdamente parecido. Tá assustador. E ali naquele momento vocês já veem que tem um conflito entre o Michael e o Joe. Na verdade, até antes, na abertura do trailer mesmo, o Joe dizendo que quer ouvir os meninos falando, né? Ó, quero ouvir vocês. Vocês querem mesmo? Fala aí, repete. Porque o Joe Jackson, ele era um cara muito rígido, né? Ele era um cara muito bruto às vezes. E muito do sucesso do Jackson 5 dizem que é por conta, claro, dele ter sido um empresário muito... Ele foi sagaz e também muito feroz. O problema é que ele era feroz também dentro de casa. Então os meninos sofriam muito com a forma do Joe Jackson de criar, digamos assim. E isso teve um grande impacto no próprio Michael Jackson, né? O próprio Michael Jackson sofreu com isso, especialmente quando ele resolveu depois alçar seus voos solo. Então vamos ver o trailer um pouquinho mais passo a passo? Só pra gente ver sem áudio mesmo, né? Aqui a gente tá vendo um show dele de estádio. Ele fez... E assim, pela estética visual do trailer, eu acho que é legal a gente falar que... Aí, por exemplo, tá muito parecido também com a era Dangerous dele, né? E Dangerous era Tour, que ele fez World Tour, melhor dizendo, que foi ali no início dos anos 90. Mas tudo leva a crer que o filme vai contar mais ou menos a história dele até a Tour de Bad, né, que foi a primeira World Tour solo dele, se não me engano, tá? Se eu falar alguma besteira, galera, comenta aí embaixo. Pausa aí, por favor. Olha só como tá igual. Como tá igual, velho. Tá absurdamente parecido. Na moral.
Eles fizeram a sobrancelha, o olho dele também, ele tá com lente, aparentemente, porque o Joe Jackson tinha olho claro, né? Um olho mel, assim, olho mel. Véi, tá muito parecido, muito parecido. Vamos seguir, vamos seguir, vamos seguir. E aí temos o início de Jackson 5, temos Katherine Jackson ali, mãe de Michael Jackson também. A família conversando, ou vocês são vencedores ou vocês são perdedores. Essa era um pouco da visão, né, do Joe Jackson, né? Ou era 8 ou era 80, e os Jackson 5 sofreram muito com isso. Vamos seguir. Aí, ó, o trabalho dele numa siderúrgica, né? Ele era metaleiro, brincadeira. Ele era tipo torneiro, né? Torneiro mecânico. Também mexia, enfim, com carro e tal. Era mais ou menos a era, né, do nosso querido jovem Michael, do Jackson 5. Dançando, cantando, todo pequenininho, todo fofinho, com a voz já icônica. Vale ressaltar, pausa, que este aí é Quincy Jones, produtor musical de Michael Jackson, responsável por alguns dos grandes sucessos, inclusive foi Quincy Jones que acompanhou o Michael boa parte da sua carreira solo, diria talvez quase inteira, eu acho. E ele e o Michael construíram vários sucessos juntos, inclusive. O primeiro sucesso a gente vê aí, e no início do trailer é o que toca, que é Don't Stop Till You Get Enough, que pra mim, pessoalmente, tem uma conexão, porque a música saiu em 1979, e Don't Stop Till You Get Enough tem muita referência a Star Wars. Muita referência. Vocês falam, ele fala, the Force got a lot of power, Tipo, The Force, ele fala da força. Quer mais Star Wars que isso? E a música saiu em 79, Star Wars é de 77, então tá tudo ali. Aí você vê o Quincy Jones e o Michael com um Grammy na mão, né? Não lembro, não consigo identificar qual foi a vitória esse Grammy aí com o Quincy. Mas o primeiro Grammy do Michael em carreira solo foi graças a Don't Stop Till You Get Enough. Foi a primeira produção deles dois juntos em carreira solo do Michael. E a gente viu muito disso aqui no trailer, né? Pode soltar, Brunão. Inclusive, tem uma cena... aí, acho que é agora, vai vir aí agora. Não é essa não. agora, olha ali, ó. Off the Wall, o álbum do Michael, tá ali atrás, vendendo recordes, e foi o primeiro grande sucesso dele em carreira solo. Pode soltar, por favor, Brunão. Aí, ó. Bicho, tá muito igual, na moral. Brunão, se você puder me fazer o favor de pegar o álbum verdade. Vou até procurar aqui pra ver se para comparar eu também. Bicho. Nossa, tá muito igual. Ó, vamos lá. Quem tá interpretando o Michael Jackson é o sobrinho dele, o Jafar Jackson, que é dançarino, que é ator, e pegou, na moral, os maneirismos, olha só, velho, não apenas o visual, os maneirismos do Jafar Jackson também, a forma de falar, apesar de que, assim, diziam que o Michael, no privado, a voz dele não era tão aguda, né, que era uma voz um pouco mais sóbria, que a voz aguda dele realmente era quando ele cantava, né, quando ele estava como o artista Michael Jackson, e no privado ele tinha uma voz um pouco mais grave. Pelas escolhas aí do filme, aparentemente, né, o Jafar, ele pegou um pouco do maneirismo da voz aguda dele também para os momentos mais pessoais. E isso tô trazendo aqui relatos de pessoas que não apenas conheceram o Michael, mas estudaram a biografia do Michael. Então, talvez eles tenham optado um pouco por essa abordagem, por trazer a fala um pouco mais aguda do próprio Michael, até mesmo para a gente se identificar, para a gente reconhecer o Michael ali, porque a persona do Michael Jackson que a gente conheceu foi essa. Foi a persona do rei do pop. Claro, tivemos também a outra, né, não outra persona, mas os momentos mais pessoais e privados do Michael aí em vista, que parece que o trailer, ou melhor, o filme, não vai abordar por completo, né? E aí eu vou até lançar uma teoria da conspiração aqui, se fizerem mais um filme. E se tiver uma sequência, Michael 2, Dangerous, porque a tour que é depois de Bad, ali nos anos 90, é Dangerous, que é a tour mais ou menos da minha época, né, quando eu nasci. Então, e se tiver um Michael 2, o retorno? Se tiver o Michael 3, ele volta. Aí ele volta. Vamos lá. Aí, ó, galera. Vou voltar. Atrás. Esse cidadão aí é John Branca. Quem é John Branca, você deve estar se perguntando. Ele é o empresário do Michael Jackson. Ele trabalhou com o Michael em vários sucessos, agenciou o Michael Jackson também. E após a morte do Michael, ele ficou muito ligado aos espólios do Michael Jackson. O John Branca, se não me engano, tem até algum envolvimento aí no filme, porque há um controle muito grande entre os espólios do Michael Jackson, entre a música dele e também todas as propriedades da família, do próprio Michael em si, que precisam de um certo cuidado, principalmente após
todas as polêmicas que o cantor foi envolvido ali no início dos anos 2000, no final dos anos 90. E aí o John Branca, ele é um dos responsáveis por meio que guardar o território do Michael Jackson. Ele guardou assim com, pode dizer, chave de ouro, chave de prata da luva também, né? Então, assim, ele foi um grande parceiro do Michael durante toda a vida dele e agenciou o Michael em vários sucessos. Podemos seguir. Ó o Quincy Jones ele aí. Era o Quincy Jones, né? Ó, a galera, capitalizar em cima do sucesso do Michael, ó. E aí, olha só os discos de platina, disco de ouro ali, ó. O Off the Wall tá ali em cima. Legal. Vamos lá. Vários Grammys, ó. Volta, por favor. Vamos identificar de onde é. Dá uma voltada, por favor, Brunão. Ele segurando os Grammys. Ele segurando os Grammys porque, ó, é exatamente aquela foto com o Quincy Jones, hein? Foi dessa época aí. Olha aí, quer ver? Dá um playzinho só pra... Aí. Ele não tá com a mesma roupa? Se puder botar a foto dele com o Quincy Jones, que ele tá segurando o Grammy. Que Grammy foi esse? Vamos ver que Grammy foi esse. Vou pesquisar aqui. Quincy Jones, Michael. Vamos lá. Foi o Grammy de Thriller. Olha aí. Foi o Grammy de Thriller. Foi esse mesmo? Cadê? Isso aí. Foi o Grammy de Thriller ali, dos anos 80. Exatamente. Rapaz. Tá legal, velho. Tá igualzinho. Os caras capricharam na caracterização do Michael, velho. Tá absurda. Pode seguir. Pode ir. Olha aí, a nossa Coca-Cola, né? E aí ele queria Jackson 5 com a turnê, mas o Michael queria fazer a parada dele, velho. O Michael era o Michael. Aí, já te disse o que pensar. É muito do posicionamento bruto do Joe Jackson em cima do Michael, né? Aí o Griffith Observatory em Los Angeles. Ele ama a família. Velho, assim, a gente vê que o filme deve trazer um pouco desse conflito dele, né? De seguir carreira solo, e aí vai engrenar, talvez, no segundo e terceiro ato, o que a gente conhece do Michael da carreira solo dele, com sucessos de Beat It, Bad, Thriller e por aí vai. Pode seguir. Inclusive, tipo, eles focam em algumas músicas no trailer que já dão um tom... Pausa! Pra quem não sabia, o Michael tinha um mamaco. Ele tinha um macaquinho, um chimpanzé chamado Bubbles, que, se não me engano, tá vivo ainda a Zorra do Macaco, viu? Tá num santuário de macaco. Mas eu acho que tá vivo. Bubbles. Rapaz, ele tá vivo, bicho. Tá vivo, sim. Ele nasceu em 1983. Ele tá vivo e ele está no santuário de macacos. E ele é mantido pela família Jackson. A família Jackson ainda cuida do Bubbles, mesmo após a morte do Michael lá nesse santuário de macaco. E olha aí o macaquinho Bubbles. Olha que fofura. E CGI ali, tá? Pelo visto. Ali é CGI. Porque não usaram um macaco de verdade. A gente vê o Michael em Nova York, ali tem o edifício Chrysler, e sempre que ele ia pra Nova York, ou tinha os shows dele por lá, sempre tinha essa comoção, sempre tinha essa galera em volta. O Michael, ele sempre reunia multidões, inclusive ele teve lá em Salvador, foi o mais próximo do Michael que eu já cheguei na vida, foi quando ele foi pra Salvador, lá no Pelourinho, gravou They Don't Care About Us, com o Olodum. Na minha casa, fica 5 minutos de lá de carro. 5 minutos de carro... Eu estava perto do Michael Jackson, mas eu tinha 4 anos de idade, então não fazia nenhum sentido minha família me levar lá. Mas tudo bem. Vamos seguir. Tem uma cena aqui que eu... Aqui, eu vou chutar. Eu acho que estamos vendo aqui um pouco de quando ele se acidentou no Super Bowl de 1983. Foi 1983? Deixa eu conferir aqui. Super Bowl, Michael... Foi 1993? Foi 1993, não foi 83. Então eu errei por 10 anos. Mas nesse Super Bowl, ou seja, se passar esse Super Bowl, então a gente deve ver um pouco da era Dangerous também. O nosso querido Michael, ele fez o show. E foi no Super Bowl, meu Deus? Foi no comercial da Pepsi, na verdade. Eu viajei, hein? Que ele fez o comercial da Pepsi. E aí ele pegou fogo.
Sabe o Tá Pegando Fogo o Bicho do Faustão? Quem é mais jovem não pega essa referência. Mas no momento ali de uma grande explosão, o cabelo dele pega fogo, bicho. E aí, tipo, apaga, apaga, apaga. Nossa, isso na época foi um bafafá. A Pepsi não sabia onde enfiar a cara. E aí, talvez até aí a gente tenha um pouco do Joe Jackson falando que é a Coca-Cola deles, né? A marca Jackson 5, etc e tal. E aí você tem o comercial da Pepsi, onde o Michael pega fogo. A grande rivalidade das marcas está aí em Michael Jackson. Mas o fato é, sim, comercial da Pepsi, ele estava performando lá e estourou o fogo de artifício, pegou fogo na cabeça dele, depois ele foi internado, foi cuidado. Mas é um momento assim muito, muito característico, né, da história do Michael Jackson. Eu que troquei as bolas aqui, perdão, que eu lembrei do Super Bowl também, que ele fez uma apresentação no Super Bowl de 93 que foi foda. Foi a apresentação, inclusive, que deu mais audiência do que o jogo. Foi o halftime do Michael Jackson nesse Super Bowl. Mas sim, foi o comercial da Pepsi, onde ele pega fogo. Podemos seguir, o Brunão. E é isso, aí a gente vai ver o Thriller, que foi só o álbum mais vendido do mundo e acho que até hoje é... Vou conferir aqui. Vou conferir. Eu acho que até hoje é Thriller. Deixa eu ver, é isso mesmo? É Thriller, o álbum mais vendido da história em 1982. São cerca de 66 a 70 milhões de cópias vendidas. É muita grana, é muito disco vendido. E temos aqui, ó, Brunão, puder abrir, por favor? Eu comprei o meu Thriller, edição especial aqui, numa viagem. Temos aqui o meu também, ó, de 25 anos. Esse aqui, velho, esse aqui tá grudadinho, foi mal. Esse aqui de 25 anos, bonitinho. A outra capa tá aqui, ó. Cadê? Aqui. Aqui. Bonitinho. E o legal do álbum do Thriller, acho que é uma característica muito massa do Michael, é que ele é capaz de contar histórias com os videoclipes dele. Eu falei do They Don't Really Care About Us, né, que foi lá em Salvador, também foi gravado no Rio de Janeiro. Quem dirigiu esse clipe foi o Spike Lee. Só pra vocês terem uma ideia. E em Thriller, o Michael, ele contou inclusive com a galera da maquiagem foda de cinema. Ai meu Deus, eu tô tentando lembrar o nome dele. Nessa hora o nome foge. É Joe Johnston? Não. Não é Joe Johnston. Joe Johnston fez Império Contra-Ataca, tô maluco. O Brunão deve estar checando aí, inclusive, a informação. Mas, enfim, ele era muito cinematográfico. O Michael, ele não era apenas um grande performer, um grande tipo, músico. Olha aí, a referência do lobisomem americano foi de Rick Baker. Rick Baker, isso, Brunão. O Brunão, a voz de Deus aqui me lembrou. Rick Baker, que trabalhou, inclusive, em Homens de Preto. Ele fez os aliens de Homens de Preto. E o Grinch também, o Bruno me lembrou aqui. Dos aliens de Homem de Preto eu lembrava, pelo nome, Rick Baker. Que é um cara foda de maquiagem. Trabalhou em Lobisomem Americano. E aí ele era muito, não só performático, não só um grande dançarino, não só um grande músico, um grande cantor, mas ele era muito cinematográfico. Então os videoclipes dele tinham um storytelling foda, sabe? Tipo, um nível astronômico. E Thriller talvez seja a consumação disso. Seja a consumação do rei do pop, do porquê que a gente chama o Michael de rei do pop. Aí o Rick Baker aí, né? À direita. Massa demais. Então, ó, seguinte, eu disse que ia ser mais rápido, acabei me alongando aqui, mas a gente vai ter um explicado mais direitinho, porque eu quero que o maior fã do Michael que a gente tem notícia aqui dentro do Omelete é o Thiago Romari. Vocês devem estar acompanhando a cobertura do filme. O Thiago é simplesmente maluco. Eu dou umas caneladas aqui do que eu lembro, mas o Thiago, velho, é animal. Então, a gente vai ter muito em breve um trailer explicado, mais detalhadinho, do filme do Michael, do trailer do Michael, pra gente conferir juntinho. E esperar o filme que vai estrear no dia 24 de abril nos cinemas. Aqui no Brasil deve ser dia 23, se não me engano. Final de abril, a gente vai conferir Michael com o Jafar Jackson e você acompanha a cobertura com a gente no Omelete.